Oi pessoal, hoje o tema aqui do canal vai ser sobre o Symbioflora, que é um probiótico do laboratório Farmoquímica, que eu testei e realmente funcionou. E que eu acho prudente trazer esse tema à luz aqui do canal, porque é um tema que serve não somente por uma questão estética, mas por uma questão de saúde também, né? Probióticos são bactérias benéficas para a nossa flora intestinal, bactérias que nós deveríamos ter naturalmente na nossa flora intestinal, mas que devido à nossa má alimentação e ao uso ainda que eventual de antibióticos, isso acaba desregularizando a nossa flora, fazendo com que ela não permaneça equilibrada e fazendo com que o nosso intestino muitas vezes não funcione corretamente como deveria, o que acaba se refletindo na nossa saúde, principalmente na saúde da nossa pele, né? Então, o uso de probióticos, vários estudos científicos têm reportado que inclusive ajuda a controlar o problema da dermatite atópica. Grávidas podem utilizar durante o período gestacional sem problema nenhum, porque ajuda a diminuir os quadros de constipação. Pessoas que tendem a ser naturalmente constipadas ou que tendem a ter o intestino muito solto, ele também ajuda a regularizar o quadro. E mesmo para quem não tem problema nenhum com o intestino, que seja aí provocando aí um quadro de diarreia ou mesmo constipação, é interessante tomar probióticos porque a maioria de nós não se alimenta corretamente, a maioria de nós come muito fora de casa e a maioria de nós, via de regra, acaba usando ainda que eventualmente antibióticos, né? Então tudo isso colabora para que o nosso intestino deixe de funcionar como deveria. E o intestino que não funciona bem, ele não absorve corretamente os nutrientes que vêm da nossa alimentação, inclusive dos suplementos vitamínicos que nós tomamos, seja para a imunidade, seja para a saúde dos cabelos, da pele, das unhas. Então, às vezes, a pessoa está tomando o suplemento, não consegue observar resultado, porque o intestino dela não está absorvendo corretamente esses nutrientes, tais como cálcio e ferro. E aí o consumo do probiótico ajuda a ter um melhor aproveitamento desses nutrientes, dessas vitaminas, desses minerais, né? Porque corrige a nossa flora intestinal. O Symbioflora, ele é uma composição simbiótica, ou seja, equilibrada de prebióticos, que é o caso dos fruto-oligosacarídeos, com probióticos. Como probióticos, ele possui os lactobacilos acidófilos, o rhamnosus, também tem o paracasei e bifidobactérias, que é o caso da lactis, da bifidobactéria lactis. Então, como probióticos, nós temos lactobacilos e bifidobactérias, né? E ele possui fruto-oligosacarídeos. O que é prebiótico e o que é probiótico? Existe uma dúvida muito grande em relação a um e ao outro, né? O probiótico é aquele conjunto de bactérias benéficas ao nosso intestino e os prebióticos, eles funcionam como alimento para o prebiótico, né? Aliás, como alimento para o probiótico. É uma espécie de fibra para o probiótico. Então, fruto-oligosacarídeos e galacto-oligosacarídeos servem para alimentar lactobacilos e bifidobactérias, que são bactérias benéficas para a nossa flora intestinal e que tem que estar na nossa flora intestinal para que o nosso intestino funcione corretamente e absorva corretamente os nutrientes. Então, muitas vezes você vai ver que tem probióticos acompanhados de prebióticos e tem probióticos não acompanhados de prebióticos. Quando você deve consumir o probiótico que também tenha prebiótico, que é o caso aqui específico do Symbioflora? Quando você é uma pessoa que não tem uma alimentação rica em fibras, que não se hidrata corretamente, mas sobretudo que não tem uma alimentação rica em fibras. E aí então não adianta você consumir o probiótico se você não oferece subsídios para essas bactérias, para esses lactobacilos, essas bifidobactérias, os probióticos, se desenvolverem corretamente, né? Então, nesse caso, o consumo de prebiótico é super indicado. Mas se você é uma pessoa que já tem uma alimentação rica em fibras, você pode tomar probióticos que não tenham o prebiótico, porque você já, através da sua alimentação, supre a necessidade dos probióticos, lactobacilos e bifidobactérias, de se desenvolverem, porque eles precisam das fibras, né? Então essa é a diferença primordial entre os dois. O Symbioflora possui tanto os prebióticos quanto os probióticos. O ideal é que seja consumido um sachê, porque a apresentação dele é em sachês, de 6 gramas cada um, ao dia, diluído numa água da temperatura ambiente. Por que temperatura ambiente? Para ele não empelotar.
e misturar muito bem com a colher para poder tomar. Não existe restrição de estômago cheio ou vazio para tomar, não existe restrição de ser café da manhã, almoço ou jantar, você pode escolher. Eu particularmente tomo no café da manhã, após o café da manhã. O importante é que você tenha uma disciplina nesses horários, que tome o probiótico todos os dias no mesmo horário, porque a administração com disciplina, isso não só no caso dos probióticos, mas dos medicamentos de um modo geral, é importantíssima para que ele funcione corretamente. E no caso do Symbioflora, a caixa ela vem com 15 sachês. Existe uma outra apresentação do próprio laboratório Farmoquímica, que é o Probiatop, que não tem prebiótico e que vem com 30 sachês. Aí fica de acordo com o quadro específico de cada pessoa. O que eu observei? Eu tenho uma pele extremamente sensível, eu sofro com dermatite seborreica, eu também tenho dermatite atópica. E principalmente quando ocorrem oscilações bruscas de temperatura, as minhas ites, minhas dermatites, elas aparecem, infelizmente. E eu percebi que usando o Symbioflora, eu realmente senti que a pele, ela teve uma modulação no sistema imunológico dela. Ela melhorou bastante a reatividade. Melhorou sim, então eu recomendo que quem tem dermatite atópica é válida a tentativa de usar o probiótico, que como exemplo aqui eu dei o Symbioflora, mas existem, como eu disse, outras opções, para poder tentar regularizar essa questão da dermatite atópica. Também é muito indicado para grávidas durante o período gestacional, porque diminui os quadros de constipação que são bem corriqueiros durante esse período. E também para pessoas que já têm problemas de constipação naturalmente, ou mesmo intestino solto demais, ele ajuda a regularizar. O ideal é que ele seja tomado com água, uma coisa que é muito importante. As pessoas se preocupam muitas vezes em consumir fibras, mas elas não se hidratam corretamente. O consumo de fibras, assim como o consumo de probióticos e prebióticos, se não for acompanhada de uma hidratação correta ao longo do dia, faz com que o intestino fique preso, porque as fibras elas precisam de água para poder formar essa mucilagem, para poder ajudar a formar as fezes e ajudar o intestino a funcionar corretamente. Então, na mesma proporção em que se consome fibras e probióticos e prebióticos, você também tem que se hidratar corretamente. Então essa foi a minha dica de hoje, eu espero que tenham gostado. Mais informações acerca desse assunto lá no meu blog, cujo endereço eu deixo aqui abaixo na descrição do vídeo, e também o endereço das minhas redes sociais. Hoje eu começo a responder novamente as perguntas que me fazem aqui no canal, porque agora eu estou com tempo hábil e disponível para isso, paz, sobretudo, né? E aí aos poucos eu vou respondendo. Peço desculpas às pessoas que eu não consegui responder antes, não que eu tive má vontade de forma alguma, mas é porque de fato estava muito corrido e muito apertado para mim nesses últimos meses, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificação de novos vídeos, porque outras pessoas que têm interesse nessas informações poderão ter acesso a elas por meio aí da inscrição no canal e de curtir o vídeo, de comentar, porque aí ajuda o vídeo a ganhar relevância e fazer com que ele chegue aí às mãos de quem precisa ter acesso a essas informações. Um beijo grande e até a próxima!